Ele produziu cadeiras icônicas, porém, mais do que isso, ele foi conhecido por ser um arquiteto que projetava tudo em seus projetos, desde a construção do prédio em si, né, da arquitetura em si, até os mínimos detalhes. Ele fazia o design da maçaneta da porta, ele fazia a tipografia do número da porta do hotel que ele projetava, ele pensava e planejava no tipo de peixe, na espécie do peixe que iria ali para o lago do projeto que ele estava fazendo. Ele é do tipo que a gente gosta de chamar como arquiteto completo. A gente teve, por exemplo, o Joseph Hoffman e o Frank Lloyd Wright também, que tinham esse jeito, né, de projetar absolutamente tudo, né, que faziam. Mas hoje a gente vai falar sobre o Arne Jacobsen. Mas afinal de contas, quem foi Arne Jacobsen? Meu nome é Jéssica Lane, eu sou designer de interiores e hoje falaremos sobre aquele que foi pioneiro no design dinamarquês. Arne Jacobsen nasceu no dia 11 de fevereiro de 1902 em Copenhague, na Dinamarca. Ele veio de uma família de classe média e desde pequeno ele já tinha ali um quê de artista, possivelmente que seria ali um futuro pintor, digamos assim. Quando ele era criança, ele tinha um papel de parede no quarto dele que era do estilo vitoriano, que é um estilo mais dark, clássico, né, que ocorreu ali no final do século XIX. E ele pintou esse papel de parede dele de branco, já mostrando ali uma inclinação para o modernismo, para os seus ideais mais modernos e minimalistas. E de fato, gente, o Jacobsen, ele queria ser um artista, queria ser um pintor, mas o pai dele não era muito fã dessa ideia, falou pra ele: filho, olha só, esse negócio de ser pintor não é uma coisa que dá muito dinheiro, né? O que você acha de virar um arquiteto? Porque arquiteto tem mais futuro, é uma profissão mais segura. E, bom, foi isso que o Arne Jacobsen fez. Ele vai estudar arquitetura. E ele não vai estudar arquitetura em qualquer faculdade, não, tá? Ele vai para a Royal Academy of Arts, que é uma mega universidade de design na Europa. Vários nomes importantes desse meio estudaram lá, designers europeus, arquitetos europeus. E o Jacobsen, ele vai estudar ali naquela universidade entre 1924 até 1927, quando ele se forma. E quando ele estava no segundo ano da faculdade, ele tinha 23 anos na época, ele fez um negócio assim que já era para mostrar que ele era professor mesmo, que ele ia ser um dos grandes nomes do mercado dinamarquês, do mercado europeu, da arquitetura, do design moderno. Que foi o seguinte: ele vai participar daquela exposição internacional de artes decorativas modernas de 1925. Sabe que exposição é essa? Aquela que introduz o Art Deco, aquela que é mega, super, ultra, bastante importante, ela mesma. Então, assim, era uma exposição muito importante, né, muito relevante ali pro mundo do design, da arquitetura, da arte, da época. E nessa exposição ele vai expor uma poltrona, né, uma chaise lounge que ele mesmo fez, que ele vai batizar de Paris. Essa exposição acontece em Paris, então ele traz ali uma homenagem. Lembrando que ele não é francês, ele é de Copenhague, então ele vai e traz essa homenagem para essa poltrona. E não é que ele ganhou uma medalha de prata por essa poltrona. Tipo, ele ganhou, ele tinha 23 anos, estava apenas no segundo período da faculdade e já tinha ganhado medalha numa exposição assim mega relevante, né? Mega importante, né? Realmente um lugar ali para você se destacar no mercado. Dizem, inclusive, que ele se inspirou no design das poltronas do Le Corbusier e do Mies van der Rohe. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês, gente, essas poltronas que a gente tem de inspiração. Então, a gente tem aqui na tela, né, a LC4 do Le Corbusier, não só do Le Corbusier, mas ele desenvolveu aí essa poltrona também com a Charlotte Perrier e o Pierre Jeanneret. Então, olha a similaridade, né, do movimento, da curvatura. São muito diferentes, claro, né? Mas tem ali talvez a sua inspiração, né? O seu, enfim,
sua fonte de referência. E olha do Mies van der Rohe, também, né? Esse mesmo conceito aí de movimento, de curvatura, mas também em poltronas, né, chassis super diferentes, né? E aí, a gente avançando um pouquinho na história, lá em 1929, ele vai lançar um projeto assim muito bacana chamado House of the Future, Casa do Futuro, em parceria com o Flemming Lanson. Esse projeto, gente, é uma casa, né, arredondada, que tinha ali janelas panorâmicas, um heliporto ali em cima, e tinha também ali uma garagem completa para um carro, para um barco, enfim. Era um projeto muito promissor, muito futuro, né, muito à frente do seu tempo, a gente pode dizer isso, porque realmente é uma casa muito moderna. Para 1929, a gente já vê ali uma outra coisa, porque ali no 1929 a gente tem que entender que a alta do momento era o Art Deco, era esse design, sim, moderno, mas ainda assim contido, e a gente também ali, naquele período, tínhamos a Bauhaus acontecendo, né, que é a escola do design, então o modernismo também estava em grande ascensão, e o Warren Jacobson, ele vai sendo direcionado para esse modernismo da Bauhaus. E é nesse mesmo ano, 1929, que ele vai abrir o seu primeiro escritório de arquitetura. 2 anos depois que ele se formou, ele abre ali o seu escritório próprio. E o que o escritório de Warren Jacobson oferecia, né? Que serviços eram esses? Gente, basicamente, o Warren Jacobson, ele fazia tudo num projeto. Tudo, desde a construção do prédio até o projeto de interiores. Ele desenhava, sei lá, o cinzeiro que ia ficar ali nas mesinhas, ele desenhava a luminária, as arandelas, a tipografia que fosse ser usada, né, caso fosse um projeto comercial. Enfim, por exemplo, ele já projetou muito hotel. Então lá o númerozinho de cada quarto, os mobiliários ele também desenhava, os tapetes, tudo. Absolutamente tudo. Ah, Jéssica, mas a maçaneta dá tudo. Gente, se a gente para pra pensar, isso é muito raro, né? De um profissional que é completo nesse nível de detalhamento, né? De fazer tudo. Geralmente, um escritório de arquitetura, ele pode ali até fazer, né, a construção do prédio, planejar os interiores, mas geralmente os mobiliários ele escolhe de uma loja, ele especifica o tapete de outra loja, a tinta, né, de uma marca, a torneira é de outra marca. Enfim, tem essas especificações de outras marcas, lojas, fabricantes, fornecedores. O Warren Jacobson não, ele era autoral em tudo que estava no projeto. Não só no conceito da ideia, não só na composição, né, de tudo. Ele era realmente alguém que planejava nos mínimos detalhes tudo que estava incluso naquele projeto. Ele desenhava, ele assinava cada detalhezinho que estava presente no projeto. E isso, de fato, é muito raro. São poucos arquitetos, né, que a gente conhece que tem aí esse nível de especificação de... E sabe o que é mais interessante? É que ele fazia tudo isso com muita maestria, com muita beleza, com muita técnica. Lembra que eu mencionei que o Warren Jacobson, ele tinha um desejo de ser um artista quando pequeno? Eu, Jéssica, particularmente acredito que ele alcançou isso, né? Porque ele não só colocava ali os mobiliários e planejava uma fachada, ele desenhava mesmo o design das coisas, né? Então, desde a concepção de uma estampa, de um tecido, de um papel de parede, até mesmo o design de um relógio, enfim. Olha essa luminária de mesa, que bacana, né? Que diferente. Olha essas estampas, gente. Ele fez pôster também, as tipografias, como eu havia mencionado. E o que eu gosto bastante no Warren Jacobson são os relógios. Eu acho, assim, de uma finesse maravilhosa. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Bem minimalista, mas que ainda assim são muito interessantes. Ele fez também o design de torneiras. Gente, isso que eu acho mais interessante, olha isso, ele faz o design dos utensílios de cozinha. Quem é que faz o design do garfo que a pessoa... Ele projeta um restaurante e ao invés de ele especificar, sei lá, talheres da Tramontina, não, ele desenhar. Nesse projeto os talheres serão desta forma aqui, desenhei, vamos agora executar com alguém.
Enfim, ele também fazia, né, todo o jogo de utensílios da cozinha, mas ele também fazia o design da panela, da frigideira, do pote, do prato. Quando eu falo que ele projeta tudo dentro do projeto, que ele assina tudo, ele realmente assina tudo. Gente, deve dar um trabalho do caramba fazer tudo isso. Imagina o prazo de um projeto dele, né? Eu vou agora mostrar pra vocês alguns projetos arquitetônicos que ele fez pra gente ter uma linha de raciocínio aqui, né? Eu comecei a contar um pouco da vida dele, eu quero mostrar uns projetos dele. Antes da gente chegar naqueles que são mais famosos, mais conhecidos, eu acho bacana a gente seguir essa trajetória para ver o caminho que ele estava seguindo, né? É muito bacana a gente entender a história, o contexto, por que ele fazia isso. Então, eu quero começar a mostrar para vocês o projeto da Bela Vista Housing Estate de 1934. Particularmente, eu sou apaixonada por esse condomínio que ele projetou. Gente, é um projeto de 1934, mas olha como o design é atemporal. Veja se não parece um prédio de praia, né? Pra quem é do Rio, né? Mora aqui no Recreio, vê se não parece um prédio no Recreio, na beira da praia do Recreio. Vê se não parece um prédio que você encontra em Miami. Então, uma das coisas interessantes de se falar sobre o Warren Jacobson é que ele sempre teve esse olhar moderno e atemporal no design que ele estava se propondo a fazer. Isso é muito interessante. A gente vai ver aqui as fachadas brancas, as varandas em concreto e uma clara inspiração nas escolas da Bauhaus. Mais pra frente, em 1942, ele também vai fazer o projeto da Aarhus City Hall, que é a prefeitura da cidade de Aarhus. E olha que bacana esse prédio, né? Ele é um projeto que ele faz junto com o Erich Huller, né, um outro arquiteto. E olha que interessante, né? A fachada é toda em mármore cinza, tem essa torre do relógio, aqui fazendo um link com outros estilos de arquitetura, com história da arte. Eu adoro fazer esses links porque aí a gente vai percebendo como que a arte é uma fonte inesgotável de inspiração, de referência e que a gente sempre vai ver, né, esses pontinhos de referência aqui e ali. Teve uma vez que eu estava estudando arte, especificamente arte bizantina, e aí eu olhei um prédio que é a Catedral de Torcello, que fica em Veneza, na Itália. Eu olhei esse prédio e falei, gente, isso me lembra alguma coisa. Isso aqui não tá, essa torre não me é estranha. E aí logo eu tive essa sacada, né, eu lembrei, cara, isso tá me lembrando a Aarhus City Hall do Warren Jacobson com o Erich Huller. E aí eu fiquei, nossa, olha como que são, claro, diferentes. A gente tá falando de uma que é uma arte bizantina, né? A arquitetura bizantina é lá na Idade Média, e a gente tá falando agora de uma arquitetura de 1942, que é século XX, né? 1000 anos depois. Óbvio que tem suas diferenças, são estilos diferentes. Me lembrou, pelo menos, né? E talvez Warren Jacobson e Erich Huller tenham visto, né, a Catedral de Torcello e se inspirado. Talvez não, talvez sim. Mas eu adoro fazer esses links porque realmente a gente vai vendo, né, muitas dessas referências tanto em arquitetura, mas também em pintura, em esculturas, em tudo, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês também, gente, a parte interna. Olha que grandioso, né? Internamente é tudo bem moderno, as colunas, tudo bem simétrico e um design super bacana. Eu sou apaixonada. Olha essa escada. Olha se essa escada não parece uma escultura. É uma obra de arte isso aqui, gente. Olha esse piso de madeira que vai acompanhando o degrau da escada. Enfim, toda essa curvatura. É uma obra de arte. E ainda falando sobre a torre, o projeto original não previa torre, né? Tem um desenho maravilhoso, gente. A coisa mais linda do mundo. Que é do projeto original, né? Naquela época não tinha SketchUp, né? Que é um software que a gente usa, um programa que a gente usa para fazer uma maquete 3D eletrônica, que hoje em dia é muito usado em escritório de arquitetura para apresentar o projeto ao cliente. Naquela época não tinha isso, naquela época era desenho à mão mesmo. E aí o projeto não previa torre. Depois, né, o cliente pediu uma alteração de projeto, então, gente, até esses arquitetos gigantescos do mercado, eles também tinham essa questão do cliente pedir alteração. Isso é a coisa mais normal do mundo. Então, às vezes a pessoa fica achando, né, que, ai, gente, meu projeto teve alteração, a pessoa fica super mal, que o cliente não aprovou de primeira. Mas uma coisa que eu sempre digo é que
Eu até gosto quando tem alteração, porque o projeto sempre evolui muito quando a gente faz ele alinhado com o nosso cliente. A gente vai apresentando uma ideia e vai moldando, vai estruturando, vai aperfeiçoando esse projeto. Então, por exemplo, aqui, que ele não previa essa torre, e agora, depois com essa alteração do cliente, né, esse pedido dele, eles colocaram essa torre. Talvez tenham se inspirado lá na Catedral de Torcello, em Veneza, na Itália. Talvez não, mas o que fica é que a torre realmente ela fez uma diferença, né? Ela realmente vai aperfeiçoar esse projeto. Gente, importante mencionar aqui é que em 1940 estava rolando a Segunda Guerra Mundial. E a Dinamarca ela vai ser invadida pelos alemães e vai ficar sendo invadida até o final da guerra. Daí o Arne Jacobsen e a sua esposa Jenna, ele teve um primeiro casamento antes, que vai durar quase 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos, que vai até ali 1942. E aí, em 1943, ele se casa com a Jenna, é com ela que ele vai ter filhos no futuro e tal. E eles fogem, gente, para a Suíça, porque o Arne Jacobsen, ele era judeu. Então, eles fogem, né, da guerra, fogem da Dinamarca. E ele só volta para a Dinamarca em 1945, no final da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Durante o seu tempo na Suíça, ele vai trabalhar muito com estampas de papel de parede, de tecido. Então, só recapitulando aqui, ele tinha o escritório dele. Começa a Segunda Guerra, ele precisa fechar esse escritório. Afinal de contas, ele fugiu da Dinamarca. Então, pausa o escritório, vamos para a Suíça. Ele começa a trabalhar com estampas de tecido e papel de parede. E quando ele volta para a Dinamarca, ele reabre o seu escritório de arquitetura. E é a partir desse momento, né, pós Segunda Guerra, que ele volta para a Dinamarca e reabre o seu escritório, que ele de fato vai deslanchar. Então, até o momento, ele trabalhava, ele tinha cliente, ele fazia projetos bem bacanas, mas, ok. A partir desse momento, a gente vai começar a ver trabalhos do Arne Jacobsen que vão se destacar tanto que eles são conhecidos até hoje, né? São trabalhos atemporais, principalmente dos mobiliários, né? Vendidos até hoje. Deixa eu começar falando sobre a Soho Row Houses. Não sei se estou pronunciando certo, eu vou deixar o nome aqui na tela para vocês. É uma construção que ele começa, né, um projeto que ele começa em 1945 e vai ficar pronto só em 1954. Ele fica no subúrbio de Copenhague. É um projeto de um condomínio, são 18 casas geminadas, a fachada, né, é toda em tijolos amarelos. O telhado é em fibrocimento. E a gente tá vendo aqui também uma coisa muito específica do pós-guerra, né? A estética pós-guerra, que é o uso de materiais e construções mais tradicionais. E novamente, a gente vai ver aqui uma assinatura muito clara do Arne Jacobsen, que é essa questão da simetria, da repetição de padrão, né? A gente vai ver as casas, olha, são iguaizinhas umas às outras. Se a gente vê elas de ladinho, olha como elas formam um desenho muito incrível, né? Muito bacana, né? É uma coisa que foi planejada. Ele não fez o desenho da casa e plantou ela ali de maneira única. É como se ele tivesse desenhado todas as 18 casas de uma forma que elas funcionam tanto como um objeto arquitetônico único, mas também como um objeto arquitetônico em conjunto. Gente, essa foi a introdução sobre a vida do Arne Jacobsen. Talvez tenha ficado um pouco longa, eu tentei resumir o máximo que eu pude, mas eu achei importante, né, mostrar os trabalhos iniciais dele, não só falar dos mais famosos, mais conhecidos, porque isso que é bacana da gente estudar a história do design, os designers, os arquitetos, os movimentos, os estilos, a gente entender a fundo por que aquela pessoa fez o que fez, projetou o que projetou, pintou o que pintou. Eu sempre gosto de ver a trajetória e sempre gosto de ver tudo em ordem cronológica. Porém, a partir de agora eu vou começar a ser mais pontual e eu vou falar com vocês sobre os projetos, né, os designers, os trabalhos de Arne Jacobsen que foram mais importantes, que marcaram mais, que são conhecidos até hoje, que fizeram do Arne Jacobsen ser o Arne Jacobsen que a gente conhece. A começar pelas famosas cadeiras de madeira compensada que ele projetou ali no
ali nos anos 50. E, gente, se vocês estão gostando do conteúdo até aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo. O canal é novo, é recente, a gente começou agora em 2024 e eu tenho muito conteúdo bacana aí para soltar para vocês durante o ano, nos próximos anos. Tá tudo muito incrível. Então, dá essa forcinha aí pra gente. Obrigada. Prometo que vai valer a pena. Então, vamos lá. Cadeira Formiga Ant Chair 1952. Inspirado no trabalho do casal Eames, que foram os pioneiros, né, nos mobiliários de madeira compensada, a cadeira formiga ela foi projetada para o refeitório da empresa farmacêutica Novo Nordisk. Sempre é bom lembrar, Warren Jepson, ele é um arquiteto completo. Ele projetava, né, ele era o arquiteto que projetava tanto o projeto de interiores, mas ele também desenhava os mobiliários, né, desses seus projetos. Então, todo mobiliário que a gente conhece hoje do Warren Jepson, ele não desenhou por desenhar e colocou numa loja para vender. Ele desenhou para um projeto que ele estava fazendo no seu escritório, né? Então, a cadeira formiga foi para essa empresa farmacêutica, né? Então tem essa historinha por trás. Adoro. Para esse projeto da farmacêutica Novo Nordisk, o briefing era que ele precisava de uma cadeira que fosse empilhável, barata e rápida de produzir, porque eles precisavam de muitas cadeiras. A Ant Chair tem 3 pernas em aço tubular e um assento com 3 camadas de madeira compensada modular. Ele fez 10 protótipos antes de chegar no resultado final e produziu cerca de 300 cadeiras para o refeitório da Novo Nordisk. E é a partir desse trabalho que ele começa a trabalhar com a Fritz Hansen. Então a Fritz Hansen é uma empresa, né, uma marca que faz os mobiliários, e o Warren Jepson ele trabalha com a Fritz Hansen para que ela faça a produção, para que ela execute os seus projetos. Então eles começam aí uma parceria que dura até hoje, tá? A Fritz Hansen ela trabalhava, né, com madeira dobrada ao vapor desde os anos 30 e era justamente essa tecnologia que o Jepson precisava para o seu trabalho de madeira compensada. A cadeira formiga era produzida em menos de 3 minutos, facilitando a produção em massa. Agora, gente, vamos aqui para um momento caras da história do design. O Warren Jepson, ele achava que 4 pernas para a cadeira era algo totalmente desnecessário. Ele fez o design com 3 pernas. E ele recusou quando a Fritz Hansen sugeriu para ele colocar a 4ª perna. Ele falou, não, desnecessário, não quero. Mas sabe que hoje a gente conhece a cadeira formiga com 4 pernas, né? E isso acontece porque ela foi produzida. Após a morte do Warren Jepson, a Fritz Hansen começou a produzir a cadeira com 4 pernas. Mas ele não queria não, para ele a cadeira tinha que ter 3. Então, tivemos aí essa alteração no design da cadeira que não agrada o nosso arquiteto completo. Ah, e outro momento, caras, é que para poder deixar a produção dessa cadeira o mais barata possível, o Jepson aceitou o mínimo de comissão que ele pudesse em prol dessa cadeira. Então, assim, a Fritz Hansen, ela produziu a cadeira e o Jepson, ele ganhou muito pouco por isso, né? Agora a gente vai para um outro momento caras da história do design que vai ali fazer com que o Jepson ele desenvolva uma nova cadeira. Por quê? Alguns médicos sugeriram que a cadeira formiga ela não era muito ergonômica, ela era desconfortável, que depois de um tempo na cadeira você ficava, né, dolorido, e eles falaram, cara, tá certo isso não. E aí o Warren Jepson, junto com o Ed Snow Hansen, eles desenvolvem a cadeira T, né, a Model 3103, em 1957. Essa cadeira ela já tem um design que foi feito para que você pudesse ficar sentado horas e horas, né, um design mais ergonômico, para ali, né, enfim, ser realmente mais confortável. E essa cadeira ela vai ser muito usada em igrejas. E em 1955, né, entre ali a formiga e a cadeira T, ele ainda vai fazer duas cadeiras, né, para um projeto de uma escola, que é a cadeira Língua, né, a Model 3102,
E a cadeira Mosquito, que é a Model 3105. Já aproveito aqui para falar que eu sou apaixonada por essa cadeira Mosquito. Acho o design assim mais bacana. E aí, ainda em 1955, a gente tem que possivelmente é a cadeira mais famosa do Warren Jacobson dessa linha de madeira compensada, né? De móveis de madeira compensada, que é a Model 3207, conhecida como Series 7 Série 7. Ela foi criada porque muitos clientes tinham pedido a cadeira formiga com braços, uma versão com braços da cadeira formiga. Só que o design da cadeira formiga não comportava braço. Então ele precisou desenvolver um outro design para que ele pudesse colocar os braços na cadeira. E aí ele aproveitou para fazer várias versões da Series 7, né? A versão com braço, a versão sem braço, a versão cadeira de escritório, por aí vai. Também em 1955, sim, o ano que ele projetou diversas cadeiras, a gente tem a Grand Prix. Dessa vez a gente tem uma cadeira cujo o encosto, né, inspirado numa asa. Vocês repararam, né, que cada cadeira até agora, né, o encosto é inspirado em alguma coisa. Cadeira formiga, cadeira T, cadeira língua, enfim, cadeira mosquito, enfim. E agora a gente tem aí a cadeira Grand Prix, que tem esse formato de asa. E aqui a gente também tem um grande diferencial que as outras não tinham, que são as pernas em madeira. Em 1957, essa cadeira ela vai ganhar uma medalha de ouro na exposição do Museu Triennale de Milão, onde a partir daqui ela vai ganhar esse nome Grand Prix, porque até então ela era chamada somente de cadeira modelo 4130. E mais um momento caras aqui, gente, da história do design. Parece que a cola que ficava ali colando a perna com o assento, ela descolava e muita gente, né, muitos clientes reclamaram que essa cadeira estava quebrando muito, com facilidade, estava descolando. E aí a Fruits Hansen precisou mudar o design dessas cadeiras, então eles pararam de fazer essa versão com as pernas de madeira e passaram a fazer com as pernas de aço tubular, como eram as outras cadeiras. Eles tiveram que trocar a cadeira de todo mundo. E por último, eu quero mostrar para vocês a cadeira Lily, que talvez seja a minha favorita dessa série de cadeiras em madeira compensada. Ela tá ali para mim junto com a cadeira Mosquito e a Series 7. São as minhas favoritas, assim, o top 3. E a cadeira Lily, diferente das outras, que é ali da década de 50, ela vai acontecer muitos anos depois, lá em 1969. Ela foi feita por projeto do Banco Nacional da Dinamarca, que o Jacobson fez, e o encosto dela, né, parece uma cauda de uma baleia. Então, o Warren Jacobson, ele fez icônicas, maravilhosas cadeiras de madeira compensada ali nos anos 50, e vai chegando no final da década, ele vai desenvolver os seus mobiliários mais famosos, mais conhecidos, mais copiados, que é a Egg Chair e também a Swan Chair. Ele faz esses dois mobiliários para o projeto, que talvez seja o maior projeto que ele já fez, que foi para o SAS Royal Hotel, lá em Copenhague. E a gente vai analisar todo esse trabalho dele até aí, a gente vai continuar contando a história da vida dele até o seu falecimento. Só que eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque esse vídeo ficou muito grande. E então a gente vai dividir, tá? Esse aqui hoje a gente falou sobre o início da carreira do Warren Jacobson e os móveis de madeira compensada. E no próximo vídeo, na semana que vem, a gente vai falar sobre os outros trabalhos, né? A partir ali do final dos anos 50 até a sua morte. Então, falar também do resto da sua vida e outros trabalhos na semana que vem, tá bom? Comenta aqui embaixo qual dessas cadeiras de madeira compensada foi a sua favorita, né? Qual você mais gostou. Ou comenta aqui o seu top 3 também, se você for igual a eu, que não sabe decidir uma coisa só e coloca um top 3 só pra não deixar ninguém de fora. Mas comenta aqui, qual que você mais gostou desses projetos também do início da carreira, né? Como eu mostrei o projeto arquitetônico, o que você mais gostou também? Meu xodó é a Bela Vista Housing Estates, mas enfim. Bom,
Se você gostou dessa aula, eu também fiz aqui, né, uma aula onde eu falei tudo sobre a Eames Lounge, que é o mobiliário mais famoso do casal Charles e Ray Eames. Então tá aqui um outro aulão aí de design para vocês. E eu também vou deixar aqui no card uma aula para quem gosta de arte, ouvir aqui a nossa introdução a Edward Manet. Vejo você na semana que vem para a continuação dessa aula. Tchau, tchau!